Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na vida da sua família. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez nos encontramos para cultuar o nosso Deus, render louvores ao Altíssimo e também aprender da sua palavra. Neste domingo, eu espero que você sinta a presença do Senhor na sua casa, através deste culto, que somente a Ele é devido. E eu queria deixar para você o texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranháveis afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Paulo fala aqui aos Filipenses, irmãos, que nós precisamos andar juntos, pensar juntos, ter amor e sermos unidos no mesmo sentimento, que é o sentimento de Cristo Jesus. A vontade de Deus para a igreja é uma igreja que tem um pensamento uníssono, no mesmo tom, que é trazer almas até a presença do Senhor Jesus, trazer vidas para Cristo e juntos adorarmos ao Senhor da criação. Que esse culto ajude a adorar a Cristo e louvar o teu santo nome. Louvemos ao Senhor.
Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando na sua vida e na vida da sua família. Mais uma vez nos reunimos para cultuar o nosso Deus e falar um pouco sobre sua palavra. E hoje, irmãos, eu queria falar sobre relacionamento. Como é que anda o nosso relacionamento com aqueles que nos acompanham na nossa jornada, que nós chamamos de vida? Como é que está o nosso relacionamento com nossos parentes, esposa, marido, filhos, pai, mãe, irmãos? Como é que está o nosso relacionamento no ambiente de trabalho, com nossos colegas de trabalho, com a chefia? Como é que está o nosso relacionamento com os amigos? Como é que está o relacionamento com nossos irmãos da igreja? Estamos conseguindo nos relacionar de forma agradável, irmãos? Será? Eu queria compartilhar com os irmãos o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 6. Acompanhe com sua Bíblia, tá certo? A palavra do Senhor. E fala assim:
Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Vamos estar orando? Bendito Deus maravilhoso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais um despertar, porque Tu nos alcançaste, Senhor, e nos mostraste a Tua salvação através de Seu Filho amado Jesus, Pai. E pedimos a Ti nesse momento que Tu venha falar ao nosso coração, ao coração do meu irmão, do meu amigo que está acompanhando esse culto, Senhor. Fala aos nossos corações, que nós entendamos o que Tu queres falar conosco e principalmente coloquemos em prática nas nossas vidas, pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Queridos amigos, queridos irmãos, queridos companheiros, esse é o título da nossa reflexão de hoje, irmãos. Queridos irmãos, queridos amigos. Irmãos, Paulo ele inicia a sua carta aos Filipenses, irmãos, demonstrando um relacionamento de amizade intenso com os irmãos daquela cidade. Ele começa primeiro saudando os irmãos como os santos em Cristo. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo fala é dizer, olha, nós somos iguais perante Cristo. Todos nós somos santos de Cristo. Mas Paulo continua, irmãos, falando que dá graças a Deus por todos eles. Dá graças a Deus por todos eles. Se nós olharmos o capítulo 4 aí de Filipenses, no versículo 1, Paulo fala assim, portanto, meus irmãos, amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Paulo fala no capítulo 4 que aqueles irmãos são amados e que ele está saudoso pela presença dele. Saudoso pela presença dele. Hoje em dia, irmãos, não são muitas pessoas que dizem que têm saudade dos seus amigos, dos seus allegados. O que mais ouvimos falar é, eu quero ele bem longe de mim. Sou seu amigo, sou seu irmão, sou seu parente, mas eu aqui e ele lá. Já Paulo não, irmãos. Paulo expressa um íntimo desejo de estar na companhia dos filipenses. Uma íntima gratidão de Deus ter colocado essas pessoas, esses irmãos, na sua vida. A mensagem de hoje, irmãos, nos traz a necessidade de, assim como Paulo, compreender e nos aperfeiçoar nos nossos relacionamentos com aqueles que são companheiros de jornada, irmãos. A nossa vida começa quando nascemos, infância, adolescência, juventude, fase adulta. Em todas essas fases, irmãos, temos pessoas que irão caminhar conosco. Quer na escola, faculdade, trabalho, familiar, igreja. E é de bom grado que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a brigar com essas pessoas. Mas, pelo contrário, que tenha um relacionamento agradável, tanto a nós, quanto às pessoas que andam conosco, e também a Deus. E 4 coisas, irmãos, esse texto de Paulo fala ao meu coração, irmãos. Paulo ele valoriza a presença dos filipenses, dos seus companheiros de evangelismo, de viagem, de fé. E 4 coisas me chamam a atenção.
na palavra de Paulo. Primeira coisa que chama a atenção, irmãos, que nós como servos de Deus precisamos nos aperfeiçoar, está no versículo número 3, que fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Será que nós somos agradecidos pelas pessoas que passaram por nossas vidas? Primeira palavra que me chama a atenção que nós devemos ter na nossa vida cristã e também na nossa vida secular é gratidão, irmãos. Gratidão pelas pessoas. Gratidão pelo seu pai, pela sua mãe, que o tiveram, o criaram. Não é à toa que Jesus fala que é o primeiro mandamento com promessa, né? Respeitar o pai e a mãe. Né? Honra o teu pai e tua mãe. Honrar é ter um bom relacionamento. É ser agradecido pela presença do pai e da mãe na vida deles. Da mesma forma são os irmãos de sangue, os irmãos sanguíneos. Irmãos, cada pessoa que passa pela nossa vida, ela deixa de alguma forma parcelas no nosso ser. Nos aperfeiçoam, quer com estímulos positivos, quer com estímulos negativos. Elas fazem parte. Cada pessoa que passou pela minha vida, pela sua vida, de alguma forma nos fez crescer, nos fez nos aperfeiçoar. E nisso nós precisamos ser gratos a Deus pela vida dessas pessoas. Paulo tinha um relacionamento estreito com Deus, de tal forma que todas as pessoas que passavam na vida dele, ele agradecia. Ele tinha esse costume, irmãos, de agradecer pelos que eram amigos, que eram companheiros, que eram irmãos. Efésios, capítulo 1, versículo 16, Paulo fala: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Da mesma forma que Paulo agradeceu pela vida dos filipenses, ele também agradece pela vida dos efésios. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, ele faz da mesma forma: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossa oração sem cessar. Paulo não somente dava graças pelos seus companheiros, mas também ele fazia isso individualmente. Ele dava graças mencionando cada um na sua oração. Gratidão, irmãos. Gratidão não apenas por grupos, pela igreja, por família, mas por cada pessoa individual, irmãos. Uma coisa que o ser humano irmãos, é esquecido. Esquecido das pessoas que nos fizeram bem. Nos fizeram bem. Nós lembramos sempre daquela pessoa que nos fez mal, que nos chateou, que nos magoou, que de alguma forma nos entristeceu. Mas é difícil as pessoas lembrarem, às vezes, de pessoas que colaboraram e nos ajudaram. É preciso nós darmos graças por essas pessoas, irmãos. Alguns só conseguem valorizar alguém quando esse parte para a eternidade. Quando morre, tenho ido a alguns sepultamentos e as pessoas choram. Como sinto saudade daquela pessoa. Como aquela pessoa fez bem para mim. Como aquela pessoa colaborou com a minha vida. Mas por que nós não expressamos muitas vezes isso, irmãos? Quando a pessoa ainda está em vida. Quando há oportunidade. É preciso nós abrirmos nossa boca e sermos gratos. Não apenas nas orações, mas também pessoalmente. Falar um obrigado. Falar um Deus te abençoe. Falar você é importante na minha vida. Paulo fala aos Filipenses: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Precisamos ter um coração agradecido aos queridos irmãos, aos queridos amigos que passam por nossas vidas. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 6, Jesus fala sobre isso, irmãos. Ele fala sobre uma mulher que demonstrou gratidão a ele de uma forma especial.
Marcos 14, versículo 3. Acompanhe comigo. Fala assim: estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Ela praticou uma boa ação. Ela praticou um ato de gratidão para com Jesus, irmãos. Aquela mulher, ela, ao derramar o seu nardo sobre Jesus, ela quis dizer: eu sou grato pelo que você fez na minha vida, pelo que o Senhor fez na minha vida. Um ato de gratidão, irmãos. E às vezes nós não sabemos ser gratos às pessoas que passam pelas nossas vidas e que nos auxiliam, que cooperam com a nossa vida de alguma forma. Segunda coisa, irmãos, que Paulo nos diz, voltando lá a Filipenses, ele fala assim no versículo 4: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Primeira coisa que nós temos que ser com as pessoas que passam pelas nossas vidas, irmãos, é sermos gratos, termos gratidão. E a segunda coisa, irmãos, é vivermos com alegria no coração por essas pessoas. Termos alegria, irmãos. A súplica, a oração, o clamor de Paulo pelos filipenses não era uma coisa forçosa, não era uma coisa obrigatória, não era um momento de pesar, de tristeza na vida de Paulo, mas era um momento de alegria. Ele lembrava de cada um e orava por cada um com alegria, porque eles cooperaram com o seu ministério, cooperaram com sua vida, eram pessoas indispensáveis, porque de alguma forma fizeram parte da vida de Paulo. Ele não se atém às lembranças de momentos ruins, mas ele se atém às boas lembranças, lembranças que alegram o meu coração, o coração do apóstolo Paulo. Lembrar e orar pelos filipenses trazia alegria ao coração do apóstolo, irmãos. Trazia alegria. Tem uma ilustração, irmão, uma história, que fala sobre dois amigos. E um dia, no meio do caminho, um amigo teve uma discussão com o outro, e nisso esmurrou o outro. No calor da briga, no calor da discussão, um agride o outro de tal forma que esmurra o seu rosto e faz sair sangue da sua boca. E aquele amigo agredido, ele para e escreve na areia: o meu amigo me agrediu. O meu amigo fez jorrar o meu sangue. Passado um tempo, irmãos, esses dois amigos continuaram andando e no meio do caminho eles foram atacados por salteadores. E nisso, o amigo que tinha agredido, ele dessa vez defendeu o seu companheiro. Defendeu de tal forma que os salteadores fugiram. E ele, na alegria, o agradeceu e chegou, encontrou uma rocha no meio do caminho e escreveu: o meu amigo salvou a minha vida. O meu amigo salvou a minha vida. E aquele amigo ficou desconfiado, porque ele escreveu a agressão na areia e escreveu a sua salvação na rocha. E perguntou: ô meu amigo, quando eu lhe agredi, quando na discussão, no calor da discussão, eu tirei sangue de você, você escreveu agressão na areia. E agora que eu salvei a sua vida, você escreveu na rocha. Por que isso? E ele responde: aquela dor que você me fez passar, eu escrevi na areia porque a água do mar, quando bate na areia, ele leva e apaga.
E eu não quero me lembrar das coisas más que você fez contra mim. Mas aquele ato de você me salvar, eu escrevi na pedra, na rocha, para que eu sempre que passar, diga, eu tenho um amigo que salvou a minha vida. E assim também tem que ser conosco, irmãos. Nós temos que guardar na rocha, escrito na rocha do nosso coração, os atos bons que alegram o nosso coração daqueles que passam pela nossa vida. Para que nosso coração não seja pesado, pesaroso, mas seja alegre, regozijado, contente pela vida das pessoas que passam por nós. É preciso ter alegria também, irmãos, da companhia dos amigos, companhia das pessoas. João, lá na sua terceira carta, a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 3, João fala sobre isso. João fala, eu fico sobremodo alegre pela visita dos meus irmãos. Pela visita dos meus irmãos. João escreve que fica alegre quando o irmão vem visitar a casa dele. Em algumas realidades, irmãos, quando chega alguém nas casas, alguns dizem assim, poxa, já veio essa pessoa. Já veio no horário de almoço, já veio no horário do jantar, já vem tirar o meu descanso. Mas nós temos que aprender a ter alegria com a companhia das pessoas. Dizer, seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo à minha igreja. Eu me alegro com você no meu lugar de trabalho. A alegria nos faz suportarmos uns aos outros, caminharmos uns com os outros. Terceira coisa, irmãos. Primeiro, nós precisamos ter gratidão pelos companheiros de jornada, que é a vida. Nós temos que nos alegrar com eles, pelo que eles fazem conosco, pelos que ele tem trazido às nossas vidas. Terceira coisa, versículo 5. Paulo fala assim, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Terceira palavra, irmãos, que nós precisamos ter com aqueles que caminham conosco, é comunhão. Comunhão. Paulo fala que os filipenses cooperaram no Evangelho, cooperaram com o seu ministério desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. A comunhão é a sintonia de sentimentos. É o mesmo pensar, agir ou sentir. É identificação. É comum união. Uma união em comum. Empatia. Sentir a dor do outro e o outro sente minha dor. A comunhão entre Paulo e os filipenses gerou cooperação, gerou ajuda, gerou empatia. Lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, 2 Coríntios 8, 1, Paulo fala assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Filipos ficava na Macedônia. Porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. As igrejas da Macedônia, Filipos, ela cooperou com o ministério de Paulo, mandando doação, mandando alimento, mandando coisas para a subsistência de Paulo nas suas viagens missionárias, irmãos. Nós precisamos ter comunhão um com o outro, para que um ajude o outro. A palavra fala que é melhor serem dois
do que um. Porque se um cair, o outro levanta. As pessoas que passam nas nossas vidas, irmãos, servem para nos levantar também nos momentos de fraqueza, de angústia, de queda, de tropeço. Quantas pessoas não devem ter passado pela sua vida e devem ter lhe ajudado, cooperando com alguma coisa? Nem que seja um abraço, um consolo, uma palavra de alento, até mesmo uma ajuda financeira. Paulo fala que é grato pelos filipenses, se alegra por eles, porque a sua comunhão para com eles fez com que eles cooperassem no ministério de Paulo, na vida, na caminhada de Paulo. Irmãos, por mais que uma pessoa seja chata, por mais que uma pessoa tenha alguns defeitos, mas de alguma forma ela pode ter cooperado na sua vida, mesmo que você não enxergue. E nós precisamos ver isso nas pessoas que andam conosco. E para terminar, irmãos, no versículo 6, voltando a Filipenses, Paulo fala assim: e estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, até o dia de Cristo Jesus. A última coisa, irmãos, que nós precisamos ter nos nossos relacionamentos com nossos queridos amigos, com nossos queridos irmãos, com nossos queridos companheiros, é confiança. Confiança. Confiança em dois sentidos, irmãos. Primeiro, confiança que aquela pessoa pode ter suas falhas, pode ter os seus problemas, mas ela, assim como nós, elas são pessoas que podem cooperar muito com as nossas vidas e com a vida de outras pessoas. Confiança, irmãos. Às vezes é difícil confiar, mas sem confiança não há como caminhar com outras pessoas. Paulo entendia que as pessoas que passam por nossas vidas não são perfeitas. Nós não somos perfeitos. E a segunda direção é, sabendo que nós não somos perfeitos, confiar que é Deus que nos aperfeiçoa. Deus é que nos melhora. Deus é que nos faz moralmente capacitados, eticamente capacitados para conviver com outras pessoas, irmãos. Deus é aquele que começou a boa obra em vós e que há de completá-la. Que há de completá-la. Nós precisamos confiar que Deus vai colocar no nosso caminho pessoas que cooperem com a nossa vida, que nos auxiliem. Só Deus pode fazer isso. Da mesma forma, Deus pode livrar-nos daqueles que não vão cooperar de forma nenhuma. E é preciso, irmãos, olharmos para o outro com um olhar de misericórdia. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 2, ele fala assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. É preciso nossa caminhada nós suportarmos uns aos outros. Porque quando nós não suportamos, não conseguimos andar. Suportar é você ter um peso nas suas costas e você se exercitar para conseguir levar esse peso o mais longe possível. Suportar. Andar mais uma milha. Lá em Colossenses 3,13, Paulo reforça e fala assim, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. O perdão também, irmãos, faz parte da nossa caminhada. O confiar é dizer, vou dar uma segunda chance e perdoar aquela pessoa. Quantas pessoas deixam de conviver no seu ambiente de trabalho, na sua família, até na igreja, irmãos, por falta de perdão. Já conheci pessoas que deixaram suas igrejas porque tiveram alguma contenda com outro irmão, mas não souberam perdoar. É preciso perdoar-nos uns aos outros. Quando nós perdoamos, nós também somos perdoados. Paulo tinha confiança que Deus pode nos melhorar através de Cristo Jesus. Como é que está o nosso caminhar? Como é que estão nossos relacionamentos? Como é que estão nossos queridos, amados amigos? Como é que está a nossa vida, irmãos?
Vejo pessoas que têm se isolado, irmãos. Não tem amizades. Às vezes a amizade só é a família. Na igreja também, não liga para ninguém. Não tem aquele sentimento de ligar e dar um feliz aniversário, ou perguntar como é que está. Às vezes caminham nas igrejas durante anos, mas não tem um relacionamento forte de intimidade com ninguém da igreja. Ou às vezes no trabalho, passam anos no trabalho e não conseguem ter amizades. Pessoas que passam e parece que não deixam nada nas nossas vidas. Mas Paulo fala que rende graças a Deus, que se alegra, que quer manter comunhão, porque ele confia que Deus é que aperfeiçoa todos que passam pelas nossas vidas. E que nós também devemos nos aperfeiçoar e cooperar com a vida de outras pessoas. Sermos lembrados pelas outras pessoas, como aquele amigo, como aquela amiga que eles querem andar junto. Andar junto, porque nós somos servos de Deus. Devemos passar um para os outros coisas boas vindas dos altos céus. Como é que os outros nos veem também? Com pessoas que cativam a amizade e que vale a pena caminhar junto? Ou com pessoas que não vale a pena caminhar? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra e pedimos a Ti que Tu venha nos aprimorar para que nós valorizemos as pessoas que andam ao nosso lado. E que também possamos nos aprimorar, Senhor, de forma que as pessoas também venham querer a nossa companhia, Senhor, andando ao lado delas. Ser com cada irmão, que nós sintamos faltas um dos outros, como João disse, que se alegrou quando os irmãos vieram visitar, que nós temos a alegria de ouvir a voz do outro irmão, e não repulsa. Nos aprimora, nos fortalece, Senhor. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em nossas vidas e na vida de todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e eternamente. Amém. E que o querido irmão, a querida irmã, o querido amigo, a querida amiga tenha uma semana de paz e de vitória na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e grande abraço. Até a próxima oportunidade.